Então você precisa de uma primitiva. Bem, se você não sabe fazer o cálculo mental, tá, como nos outros casos, então você resolve primeiro o quê? Resolve primeiro a integral indefinida, porque a integral indefinida dá todas as primitivas, né, em qualquer intervalo. Então você resolve primeiro, ó, pega, resolve a integral indefinida. Então você faz a mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Qual é? U igual a 1 mais x2. Com isso, quem é du? Abusando a notação, né? Dá 2x dx. Agora você precisa ajeitar isso aí, tá? Então, para ajeitar, isso fica 1 meio. Você sabe que cai para fora, não cai? Não cai para fora da integral? Meio, ó. Você pegar 1 meio, 1 sobre 1 mais x2. Constantes, elas entram e saem da integral livremente, vamos dizer assim. O que depende de x não, viu? O que depende de x, depende explicitamente de x. Vezes 2x dx, tá? Tá bom? Então isso aqui dá igual a... Engraçado, eu prefiro deixar dentro. Você pode deixar fora, deixar dentro, mas pode botar fora, não importa assim não. Tá? Aqui, ó. Tá? Deixa dentro do que você está integrando. Então essa integral aí, ela vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar 1 meio, vai ficar a integral de quê? De 1 meio, de 1 sobre o quê? Tá? Que é a integral de u elevado a menos 1 meio. Mas essa integral fica 1 meio, u elevado a menos 1 meio mais 1, que dá u elevado a 1 meio, sobre menos 1 meio mais 1, que dá elevado a 1 meio, mais uma constante. Então isso aqui dá quanto? Raiz quadrada de u, mais uma constante. Aí volta para a integral que você quer. Logo, você tem o seguinte. Logo, a integral de 0 a 1 de x sobre raiz quadrada de 1 mais x2, x. Assim, aqui conclui, né? Isso aqui é... Falta concluir, né? Isso aqui é o quê? Porque tem que substituir, né? Raiz quadrada de quê? Constante. Então isso aqui fica o quê? Fica raiz quadrada de 1 mais x2, isso valendo de quanto? 0 a 1, porque isso aqui é uma primitiva, né? Tá? Então isso aqui dá quanto? Dá a raiz de 2 menos 1. Pronto. Dá essa integral aí. Tá? Dá a raiz de 2 menos 1. Como é? Não, não, tem medida na graduação também. Tem.
Tem. Tá. Ah, sim. Passar logo. Pega aqui, ó. Eita, valeu, lembrar. Tá. Ó, não. Integral de 0 a 2, tá? De x sobre ó, pessoal, vou botar um negócio aqui. Qual é o problema com essa integral que eu escrevi? Qual é o problema? Qual é o problema que eu... Olha, repare que você aqui... Você... Exatamente, ó. Se você olhar para essa função, para f de x igual a quê? Igual a x sobre 1 menos x2 ao quadrado, tá? Quem é o domínio de f? O domínio de f. Bem, é os reais menos o 1 e o menos 1, ou seja, é o intervalo menos infinito, menos 1, união com intervalo menos 1, 1, união com intervalo o quê? 1 mais infinito. Então, se você pegar a integral de 0 a 2, o intervalo 0 a 2, no intervalo fechado 0 a 2, a função que eu estou integrando não é contínua. E o teorema fundamental do cálculo, ele diz respeito a uma função f que é contínua no intervalo fechado AB. Então você não pode usar o teorema fundamental do cálculo aqui, porque essa função, tá, não responde. Essa função, ela não é o quê? Ela não é contínua no intervalo 0, 2 fechado. Então não faz sentido isso que está aqui, tá certo? Não faz sentido. Depois, lá no cálculo 2, vocês vão ver integrais impróprias. Aí você, mesmo nesse contexto, você verá se faz sentido essa integral, mas não no sentido que está definido já, que é uma função ser integrável no intervalo fechado. Porque para uma função ser integrável no intervalo fechado, ela precisa, antes
está definida nesse intervalo fechado. Para falar integral de rima, no contexto, no sentido de que a integral de rima é o limite de soma de rima, a função precisa estar definida no intervalo que é nesse intervalo fechado, no intervalo fechado AB. Não é o caso aqui. Então, aí você vai para a integral imprópria, que é o caso em que você define integrais, chamadas integrais impróprias, em intervalos que contêm pontos onde a função não é contínua. Tá bom? Mas aí são integrais o quê? São integrais impróprias. E mesmo nesse contexto, você tem que ver se tem essas integrais impróprias. Então, diante disso, o que eu tenho para falar é, olhando para o segundo teorema fundamental do cálculo, você não pode aplicá-lo aqui. Tá certo? Não pode aplicar o primeiro teorema, o segundo teorema fundamental do cálculo aqui. Se não, diga. Mas eu não sei, onde é que vai se encaixar aqui? Eu acho que mas não tem um teorema que fala sobre quando tem pontos de descontinuidades? Aí, eu acho que eu não entendi, né? É a integral imprópria. Tá? É a integral imprópria. Tá? Agora tem integrais, vem, você pegar a integral de rima em certos intervalos, no contexto integral impróprio, mas tem um outro contexto, que, por exemplo, a integral, tem outra integral, que é a integral Lebesgue, aí não precisa ser, a função precisa ser contínua não, tá? Aliás, a integral de rima, a função também não precisa ser contínua não. O que você tem é um teorema, que diz que se a função é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável à rima. Agora a função pode ser integrável à rima no intervalo fechado e ela não ser contínua nesse intervalo fechado. Mas pelo menos ela precisa estar definida nesse intervalo fechado, para você falar do integral à rima. Tá? Vamos ver aqui, ó. Integral de... Agora isso aqui faz sentido, ó. Isso aqui faz sentido. Integral de 0 a 2, né? De quê? De x sobre 1 mais x2 ao quadrado. Aí essa integral, sim, faz sentido. E olha, eu não tenho ainda... Por que eu resolvo essa integral dessa forma? Eu vou para a integral indefinida, tá? Porque eu não tenho o teorema da mudança de variável na integral definida, que é um teorema que eu vou dar, não sei se é na próxima aula ou na aula depois, tá? Então, como eu não tenho o teorema de mudança de variável na integral definida, para resolver essa integral aqui, como é que eu faço? Primeiro eu resolvo a integral indefinida, tá? Depois vocês vão ver que a mudança, e a integral indefinida sai por a mudança de variável, né? Mas existe a mudança de variável na integral definida também, que eu não vou ver agora, então como eu não tenho, vamos para a integral o quê? Indefinida. Então isso aqui fica o quê? Qual é? Qual é a mudança de variável aqui? Qual é? U igual a 1 mais x2. Aí com isso, quem é du? Mesmo caso, né? 2x, 2x. Pronto. Agora eu vou fazer a mudança. Então para fazer a mudança eu ajeito. Então eu posso botar um meio fora. Tá? Um meio fora. Então fica a integral de quê? Vai ficar 1 sobre 1 mais x2 ao quadrado, vezes o quê? Dx, tá? E aí fica o quê? Fica o meio da integral de quê? De 1 sobre o 2, né? Não é? Deu.
Tá? Então isso aqui fica o quê? Fica 1/2 da integral de quê? Tá? Então fica, continuar aqui, fica 1/2 de 4. U elevado a menos 1 sobre quanto? Menos 1, uma constante. Então isso aqui fica menos 1 sobre quanto? Sobre 2U. Sobre 2U. Tá certo? Que dá quanto? Mais C. Que dá menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é a integral indefinida. Tá? Então, agora você está pronto para resolver a outra integral. Então, fecha a porta aí, por favor. Logo. Então, a integral de quê? De x sobre 1 mais x2 ao quadrado é igual a quê? O estado está certo, né? Igual a 1 de 4, hein? De 0 a 2 é igual a quê? A menos o quê? Menos 1 sobre 2 vezes 1 mais x ao quadrado. Tá? Variando de quanto a quanto? 0 a 2. Você só precisa de uma primitiva. Tá? Então isso é o valor dessa função aonde? No 2, que é menos 1 sobre 10, não é isso? Né? O valor dessa função no 2, que é x ao quadrado. Não, que 10. Que 10, rapaz. 2 ao quadrado, 4. Tá certo. 4 mais 5 dá 10. Menos o valor dessa função aonde? No 0. Só que o valor dessa função no 0 é menos 1/2. Então isso dá 1/2 menos 1/10. Que dá quanto? Dá 4 décimos, né? 4 décimos, que é 2 quintos. Tá? Alguém queria perguntar? O que é que... Ah, ele ali. O que era? Hã? Essa daí? Diverge. Essa diverge. Diverge. Tá? Ah, não. Não está definida, não. Não está definido, tá? Depois vê lá no... Tem que fazer a conta direitinho. Ver isso aí. Tá, a integral imprópria, calcula o limite. Tem que ser limite pela direita e pela esquerda. Tem que... Tá? Vamos ver aqui, tá? Quanto tempo? Pronto, encerra, começa outra, porque aí dá tempo.